E aí, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre transformações geométricas. Como o nome já diz, transformação geométrica é uma transformação só que relacionada ao plano cartesiano ou ao espaço, né, vetorial ou qualquer tipo de espaço. Então, é uma transformação que a gente faz com elementos geométricos, por exemplo, um quadrado, certo? Que é um elemento geométrico. É um paralelepípedo, é um elemento geométrico. Eu posso tirar alguma coisa de um lugar para outro, né? Então, isso é uma transformação geométrica, porque eu estou mudando o lugar do objeto, certo? Então, basicamente, transformação geométrica, você muda o lugar, certo? Do objeto. Então, a primeira transformação que a gente vai ver aqui é a translação. O que é translação? Você já ouviu falar desse nome várias vezes, você sabe até o que é, com certeza. Translação é nada mais nada menos que a mudança de lugar do objeto, certo? Essa mudança de lugar do objeto a gente chama de translação. É diferente, por exemplo, de rotação. Rotação você pega o objeto e gira, certo? Rotação está relacionada a um ângulo, um giro. Já a translação está relacionada a um movimento, sem necessariamente ter um giro, ok? Então, qual é a lógica aqui da translação? Você tem um objeto aqui, um quadrilátero, vamos supor aqui um polígonozinho aqui de 4 lados, e você faz uma translação desse quadrilátero. O que você vai fazer aqui basicamente? Cada ponto do quadrilátero você tem que levar ele para outro lugar. Vamos supor que eu queira trazer ele bem para cá, mais ou menos. Então eu vou traçar esses vetores aqui, certo? Que é como se eu estivesse empurrando cada pontinho do quadrilátero para onde eu quero levar ele, certo? Então eu vou empurrar ele para cá, certo? Eu vou colocar esses vetores aqui para indicar que eu estou trazendo ele para outro lugar. Se eu pegar alguma coisa e empurrar esse pontinho para cá, esse pontinho para cá, e esse pontinho para cá, esse pontinho para cá, né? Eu praticamente vou transladar todo o quadrilátero, certo? Sem mudar a forma dele. Ficou mal desenhado, mas o correto é que a gente não mude a forma dele, certo? O que você pode observar em uma translação? Se você muda o lugar do objeto, você não muda esses ângulos internos, por exemplo, desse quadrilátero. Esse ângulozinho aqui, ele continua o mesmo que esse. Esse ângulo continua o mesmo. Esse ângulo continua o mesmo. Aliás, aqui continua o mesmo. Esse ângulo continua o mesmo, né? Esse daqui continua o mesmo que esse. Ou seja, os ângulos não se modificam, certo? Já é uma observação que a gente tem sobre translação, certo? Então, se você translada um objeto, ele continua o mesmo. Você só muda ele de lugar. Vamos supor que eu tenha chamado aqui esse quadrilátero de A, B, C e D, de acordo com os vértices. Eu chamei esse vértice de A, esse vértice de B, esse vértice de C, tá só para ficar na sequência aqui, e esse vértice de D. Então, o nome desse quadrilátero é ABCD, certo? Agora, quando eu translado ele para outro lugar aqui, a gente diz que esse objeto que a gente obtém aqui é uma imagem desse quadriláterozinho aqui. Esse daqui que está em vermelho é a imagem do que está em azul aqui atrás, ó,
certo? Esse que eu empurrei lá para frente, isso é só a imagem desse objeto aqui, certo? Aí eu tenho que ter outro nomezinho para ele. Eu vou chamar ele de A', B', C' e D'. Então o nome desse quadrilátero aqui, que é a imagem é o quadrilátero que eu chamei ali de A', B', C' e D', certo? Então existe uma diferença entre esse quadrilátero e esse. Esse quadrilátero é um, esse aqui é outro. Isso aqui é uma imagem desse que está aqui, certo? Então é uma outra observação aí para vocês responderem na atividade também, certo? Trabalha esses termos, ok? Outra coisa, essa setinha que eu coloquei aqui apontando para cá, e essa setinha que eu coloquei apontando para cá, e essa aqui de baixo, e essa aqui de baixo, a gente chama elas de vetor, certo? O segmento orientado de reta. A gente chama isso de vetor, certo? Um vetor, ele tem propriedades direcionais. O que é isso? Se eu fizer um segmento de reta com a setinha apontando para lá, é diferente de eu fazer um segmento de reta apontando para cá. Então, o vetor, ele tem um sentido, certo? Então, se eu faço ele apontando para lá, é diferente de fazer ele apontando para cá. Então, o que quer dizer isso daqui? Quer dizer que se eu perguntasse aqui, por exemplo, quais são os segmentos de reta que são iguais aqui? O que eu posso escrever, por exemplo, o segmento de reta A'. Olha, esse vetor orientado, A'. Ele é o mesmo que esse segmento de reta aqui orientado. B'? Sim. Eu posso escrever aqui que eles são iguais. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, certo? Eles têm a mesma direção e a medida deles é a mesma. Se você medir aqui, essa medida é igual a essa e o sentido é o mesmo. Agora, o que eu não posso fazer? Por exemplo, eu não posso dizer que o segmento A', olha só, A' é igual a o segmento B'. Será que eu posso dizer isso? B'. Olha só, esse segmento A' é igual a B'. Tá certo isso? Não, tá errado. Por quê? Porque esse segmento A' está apontando para lá. E o segmento B', eu falei errado, desculpe, na primeira vez. E o segmento B', olha só, B' vem daqui para cá, no sentido contrário. Então, esse segmento aqui não é igual a esse, certo? Olha só, A' é diferente de B', certo? Então, guarda essa informação também. Isso aqui é diferente, tá errado se eu colocar uma igualdade. Ok? Então, basicamente é isso. Na atividade, vocês vão aprender muito mais, é claro. E aí vocês tiram as dúvidas no WhatsApp, certo? Agora a gente vai ver o que é reflexão, certo? Depois de reflexão a gente vai ver o que é rotação. Valeu!